Reflexão, meditação nessa noite tem a ver com uma frase que a gente usa muito. Se não pronunciamos, pelo menos em pensamento, fazemos uso dela. Os últimos serão os primeiros. Quando nada dá certo, quando eu tento e não consigo, quando eu me frustro, quando eu não dou jeito, quando eu fracasso, aí eu tenho uma frase que de alguma forma pode me ajudar. Os últimos serão os primeiros. Mas às vezes os últimos continuam sendo os últimos, e outras vezes os primeiros continuam sendo os primeiros. Uma frase que Jesus cita num contexto totalmente diferente daquilo que nós usamos e pronunciamos tantas vezes. Não é uma frase para tentar nos elevar de alguma forma, não é uma frase para tentar gerar um pouco de esperança, mas ela diz respeito a comportamento, né? O primeiro, pelo comportamento, pode se tornar o último, e assim aquele que está em último lugar, pelo comportamento, pela atitude, pelo posicionamento, ele pode sim se tornar o primeiro. Abra sua Bíblia lá em Mateus capítulo 20, nós queremos ler essa parábola que Jesus conta, e como ele termina essa parábola com essa frase. Fala do reino de Deus, fala de um trabalho que é feito na vinha, fala de um senhor, fala de funcionários, fala da paga, da gratificação ou do prêmio que é dado, e fala depois dessa inversão, os últimos se tornando primeiros e os primeiros últimos. Mas não é por acaso, não é porque os últimos eram últimos, eles se tornaram primeiros. Mateus capítulo 20, versículos 1 a 16. Jesus disse: o reino dos céus é como um dono de uma plantação de uvas que saiu de manhã bem cedo para contratar trabalhadores para a sua plantação. Ele combinou com eles o salário de costume, isto é, uma moeda de prata por dia, e mandou que fossem trabalhar na sua plantação. Às 9 horas, saiu outra vez, foi até a praça do mercado e viu ali alguns homens que não estavam trabalhando. Então disse: vão vocês também trabalhar na minha plantação de uvas, e eu pagarei o que for justo. E eles foram. Ao meio-dia, às 3 horas da tarde, o dono da plantação fez a mesma coisa com outros trabalhadores. Era quase 5 horas da tarde quando ele voltou à praça, viu outros homens que ainda estavam ali e perguntou: por que vocês estão o dia todo aqui sem fazer nada? É porque ninguém nos contratou, responderam eles. Então ele disse: vão vocês também trabalhar na minha plantação. E no fim do dia, ele disse ao administrador: chamem os trabalhadores e faça o pagamento, começando com os que foram contratados por último e terminando pelos primeiros. Os homens que começaram a trabalhar às 5 horas da tarde receberam uma moeda de prata cada um. Então os primeiros que tinham sido contratados pensaram que iam receber mais, porém eles também receberam uma moeda de prata cada um. Pegaram o dinheiro e começaram a resmungar contra o patrão, dizendo: estes homens que foram contratados por último trabalharam somente 1 hora, mas nós aguentamos o dia todo debaixo desse sol quente. No entanto, o pagamento deles foi igual ao nosso. Aí o dono disse a um deles: escute, amigo, eu não fui injusto com você. Você não concordou em trabalhar o dia todo por uma moeda de prata? Pegue o seu pagamento e vá embora, pois eu quero dar a este homem que foi contratado por último o mesmo que dei a você. Por acaso não tenho o direito de fazer o que quero com o meu próprio dinheiro? Ou você está com inveja somente porque fui bom para eles? E Jesus terminou dizendo: assim, aqueles que são os primeiros serão os últimos, e os últimos serão os primeiros. E essa é a reflexão que Jesus faz, tentando descrever o reino de Deus e pontuando algo específico.
E para a gente compreender melhor essa parábola, ele estava lá no meio da multidão e tinha sempre de novo aquelas pessoas super justas, super corretas, os professores da lei, as autoridades, que aparentemente viviam uma vida exemplar. E eles estavam lá e sempre se considerando superiores. Ao mesmo tempo, Jesus dava atenção aos cegos, aos aleijados, aos pecadores, aos leprosos, que eram, na verdade, os rejeitados da sociedade, os mendigos. E os professores da lei, as autoridades, se consideravam muito superiores a esses. E aí Jesus, vendo essa disparidade, ele começa a contar essa parábola para mostrar aos religiosos que eles, aparentemente, estavam sim em primeiro lugar, aparentemente, mas que os aleijados, os leprosos, os pecadores recebiam seu perdão, a sua graça, a sua cura, e eram colocados como os primeiros, enquanto esses sábios, os outros, não recebiam nada da graça de Deus. E o objetivo dessa parábola, entre outras, é frisar, enfatizar a importância da graça de Deus. Quando Deus agracia alguém, sem que isso tenha sido conquistado, sem que isso tenha sido comprado pela pessoa, simplesmente recebendo algo de graça. E aí ele conta, certo homem, ou certo rei, decidiu chamar as pessoas para o trabalho na sua vinha, na sua plantação de uvas. E aí você deve ter passado por algumas cidades já nesse Brasilzão, encontrado na praça central, geralmente cidades pequenas, na praça central, um grupo de homens ou de pessoas esperando, aguardando alguém que por lá passasse, para depois ser contratado para um dia de trabalho. Até na atualidade a gente vê pessoas aguardando por uma oportunidade numa praça central, ou às vezes à beira do caminho, para ter o seu trabalho, o seu serviço e a sua recompensa. Da mesma forma era na época, as pessoas estavam lá na praça, aguardando que alguém, um empresário, passasse por lá e os chamasse para o trabalho. E o texto nos relata que esse senhor chama os trabalhadores e promete a paga, que era uma moeda de prata, na verdade era um pedaço de prata, que era a paga de um dia de trabalho. Era o critério adotado, era o pagamento justo, e ele então promete ao que primeiro chega, dizendo: eu vou te pagar o que é justo. A pessoa concorda, vai trabalhar na vinha. Aí mais tarde, provavelmente havia muito serviço, foi chamando mais pessoas, e passava por aquele lugar, encontrava mais pessoas que podiam ajudar, de fato, nessa plantação de uvas. E no final do dia, as pessoas, algumas trabalhando 1 hora, outras 3 horas, outras 5 horas, e as outras 8 horas ou até mais, recebem a sua paga. E quando então é chamado o último que foi trabalhar na vinha, e as pessoas veem que ele recebe esse denário, esse pedaço de prata como paga, o olho cresce. Se ele que trabalhou 1 hora e eu 8, quanto eu vou receber? Conta rápida, conta fácil? E aí eles ficam na expectativa: eu vou receber muito mais do que eu imaginava. E aí quando eles percebem as pessoas sendo pagas, notam que cada um recebe um denário, cada um recebe esse pedacinho de prata, essa moeda de prata. E aí eles recebem a moeda, os que primeiro chegaram, saem de lá e começam a resmungar. Esse combinado não é justo, esse acordado não é justo. Você concordaria? Agora vamos fantasiar um pouquinho, viajar um pouquinho. Já imaginou se tivesse um segundo dia desse senhor passando nessa praça? Quem iria às 8 da manhã?
Se você estivesse na praça, sabendo como ele procedeu no primeiro dia, quem iria às 8 da manhã? Quem iria à meio-dia? E quem iria às 5 da tarde? Como você é muito esperto, eu consigo ler na sua testa que você iria às 5 da tarde. Que impressionante. Veja só, não daria certo esse mesmo sistema de paga no segundo dia, ou dificilmente daria certo. Assim somos nós. Mas como já falei, o objetivo que Jesus tem aqui é mostrar de fato que o Senhor pode pagar quanto Ele quer. E Ele vai de fato fazer uma paga justa a todos que estão envolvidos no trabalho da sua vinha. E aí no final, quando o pessoal começa a resmungar, começa a criticar, existe algo aqui, uma frase bem interessante, o próprio Jesus então fala, né? E você, será que você está com inveja somente porque o Senhor foi bom para o outro? Você está com inveja porque o outro foi agraciado? Que o outro recebeu? Isso não pode ser assim? Sempre você precisa estar em primeiro lugar? Então, se você quer ser sempre o primeiro, você é, na verdade, o último. Agora, quando você consegue compreender esse processo todo, obviamente você será colocado em primeiro lugar. Os primeiros serão os últimos, e os últimos o primeiro. Quero meditar um pouco mais sobre esse texto, levando a cada um de nós a compreender um pouco melhor o reino de Deus, porque Jesus começa essa parábola dessa forma. O reino de Deus é como um homem, um senhor, um rei, de acordo com a versão, que chama o pessoal para o trabalho. Entendemos nós o que é o reino de Deus? Texto de Efésios capítulo 2, versículo 22, diz o seguinte: que o Espírito do Senhor está trabalhando em nós, para gerar de nós uma casa onde o próprio Espírito habite, e assim possa se expressar no nosso meio. O texto é um pouco mais extenso, não é só o versículo 22, mas essa é a ênfase desse texto. Reino de Deus não é apenas um ajuntamento de pessoas, mas é um povo que se une de tal forma ao ponto de se tornar uma casa onde o próprio Deus habita pelo seu Espírito e se move, trabalha, age, como se fosse um trabalho de uma plantação de uvas. Atos capítulo 2, versículo 42, diz lá o seguinte: todos continuaram firmes, seguindo os ensinamentos dos apóstolos, vivendo em amor cristão, partindo pão juntos e fazendo orações. E o texto continua dizendo: e tudo eles compartilhavam de acordo com a necessidade, e trabalhavam para que todos estivessem bem, zelando uns pelos outros. E no final do texto diz o seguinte: e o Senhor ia adicionando cada vez mais pessoas a esse grupo de pessoas que de fato vivia reino de Deus. E aí eu quero enfatizar mais um outro texto de Daniel capítulo 11, versículo 32, lá na verdade a situação que Daniel descreve é o rei persuadindo, manipulando um grupo de pessoas, dos quais estava também o povo judeu. E aí o profeta Daniel diz o seguinte: o povo que conhece o seu Deus se esforçará e fará proezas. A linguagem de hoje diz lá: o povo que ama a Deus será capaz de resistir ao rei. Fala aqui que a presença de Deus, ela é maravilhosa, ao ponto de capacitar cada um de nós, de acordo com o texto de Romanos capítulo 8, versículo 15, capacitar cada um de nós para não vivermos como amedrontados ou escravos. Diz lá: o Espírito do Senhor nos torna fortes e não medrosos, ousados. E essa é a visão do reino de Deus, um grupo de pessoas que trabalham, um grupo de pessoas que zelam. E por isso o Senhor Jesus, contando essa parábola, diz o seguinte: há pessoas que chegam cedo
Há pessoas que chegam tarde, mas que fazem parte desse trabalho. Uma pergunta que nós devemos responder é a seguinte: o que faz alguém ser o último? Se os primeiros serão os últimos e os últimos os primeiros, o que pode fazer alguém se tornar o último no reino de Deus? Veja só, nós vivemos uma época de urgência. Há pessoas que precisam do trabalho do povo de Deus, o povo que serve, que fala de Deus com paixão e amor, que serve o Senhor Jesus, um povo que aconselha, um povo que discipula, um povo que dá orientações, um povo que abraça, um povo que ama, um povo que encoraja, que fortalece. O mundo precisa de um povo em movimento. O mundo precisa de um povo que vai para o trabalho de uma plantação de uvas e que está empenhado nessa plantação de uvas. Mas o que faz alguém então não entender essa proposta de Deus e se tornar o último? O que pode levar alguém que faz parte do povo de Deus, como era o caso de alguns religiosos da época, a achar que já estavam fazendo o suficiente, o máximo, que só a vida deles já era a coroa, e não precisavam se envolver de corpo e alma no reino de Deus. Na verdade, quando nós não conhecemos aquele que nos chama para o trabalho, nós já nos tornamos o último. O texto fala que há o chamar para o trabalho, e desses que são chamados, alguns se tornam os últimos, e outros os primeiros. Quando nós não entendemos esse Senhor, e esse Senhor que vê uma certa urgência na sociedade, quando nós não compreendemos que Ele está me chamando, e não é o líder de célula que está chamando, o discipulador que está chamando, o supervisor que está chamando, o pastor que está chamando, mas é Deus que está chamando e dizendo: eu preciso de você, eu quero que você venha trabalhar na vinha, e eu quero que você não seja o último, eu quero que você seja o primeiro. Quando nós entendemos que o Senhor está nos chamando, nós vamos com a motivação correta. Mas quando nós achamos ou não compreendemos quem está nos chamando, como diz o texto de Daniel, quando nós não entendemos quem é o nosso Deus, quando nós não compreendemos quem é o nosso Deus, nós nos atrapalhamos nos detalhes, nós nos atrapalhamos na participação, nós facilmente nos desencorajamos no trabalho do reino e seguimos o nosso caminho, porque achamos que nós somos o Senhor, porque nós podemos bem fazer o que queremos quando queremos. Quando nós não conhecemos aquele que nos chamou, nós nos tornamos o último. No momento da paga dessa parábola, há um descontentamento muito grande. Por quê? Porque a motivação de algumas pessoas não estava na eficiência de um trabalho da vinha, mas estava, na verdade, na paga. Qual é a recompensa que eu receberei? O que eu ganho com isso? E essa era a motivação, de estar ou não no trabalho da vinha, de estar satisfeito ou não nesse trabalho da vinha. E a paga, quando nós nos tornamos materialistas, quando nós focamos no material, quando nós entendemos que a nossa recompensa é apenas material, é certo que a pessoa do nosso lado não vai receber o consolo, não vai receber a palavra amiga, porque nós estamos preocupados com a nossa paga. Queremos ser bem pagos, queremos ser bem valorizados, queremos que as nossas coisas permaneçam como prioridade e que todas as questões do reino então fiquem para uma outra pessoa, outra oportunidade, ou talvez para um outro momento. Quando acontece esse desconforto nesse grupo de pessoas que foi trabalhar na vinha,
percebemos que a motivação de vários deles está exclusivamente na paga e não no trabalho. E a gente sabe muito bem que quando nós trabalhamos, seja lá qual for a profissão, quando nós trabalhamos por obrigação, para apenas receber a recompensa, ou salário no final do mês, nós não trabalhamos com alegria, nós não trabalhamos com paixão. E a gente sabe que o nosso trabalho, o resultado do nosso trabalho, não será o melhor. Quando eu posso ser o último? O que me faz ser o último? Quando eu não sei qual é o trabalho. E aí a gente vai para uma outra parábola que Jesus conta, onde cada um recebe algo para administrar, e um pega aquilo que tem para administrar, faz um buraco na terra, coloca lá o seu ouro recebido para guardar para o dia da prestação de contas. Há pessoas que não sabem qual é o seu trabalho, acham que não são capacitados para isso, que não podem contribuir, não podem ajudar, estão de braços cruzados esperando algo, não sei o que, em algum momento, para fazer alguma coisa. Quando eu não sei qual é o trabalho, eu fico sentado na praça, e se o Senhor passar e me chamar, eu vou dizer, acho que eu não sirvo para isso. Pega aquele colega meu, ele é melhor, e eu fico na minha situação de praça até o dia passar. Os outros são chamados para o serviço, e eu lá fico aguardando. Eu posso, com as minhas atitudes, ser o último. Eu posso, por causa das minhas atitudes, ser como o último? Com certeza sim. O que então pode me fazer o primeiro? Veja só, não é pelo fato de eu me sentir rejeitado que Deus vai me colocar como o primeiro. Eu preciso ter atitudes, eu preciso ter comportamentos. E aí eu coloquei aqui, que é na verdade o contraponto da primeira, da reflexão do capítulo anterior. Eu preciso saber para quem eu estou trabalhando. Veja só, todo esse processo, essa necessidade gritante que a gente vê no mundo, me leva a entender que eu preciso fazer alguma coisa. Agora, se eu acho que eu estou trabalhando para uma pessoa, para um amigo, se eu acho que eu estou trabalhando para o pastor, para o líder, para o supervisor, para alguém da célula, se eu acho que o meu serviço é para pessoas, obviamente serei facilmente decepcionado, porque as pessoas nos ferem, elas nos decepcionam, elas nos machucam, elas nos traem, as pessoas são assim. Se eu acho que o meu trabalho é por causa de pessoas, eu não vou persistir. Eu posso até começar, mas logo logo vou encontrar razões para não continuar trabalhando na vinha, no trabalho do Senhor. Eu vou me chatear, eu vou me decepcionar, posso amargurar, e aí eu paro e falo me justificando, isso não é para mim. Você sabe quem está te chamando para o trabalho? Veja quanta necessidade é à sua volta. Você sabe quem está chamando você pelo nome? Dentro daquilo que você sabe, talvez seja pouco. Dentro daquilo que você viveu, talvez não seja lá de grandes experiências. Mas dentro desse pouco, Deus está te chamando para que você faça. E você não tem justificativa, explicação, argumento para dizer, não estou à disposição. Você sabe quem está te chamando? Você sabe para quem você está trabalhando? E talvez o teu coração tenha assim mágoas, por experiências do passado. Como já falei, acontece mesmo no meio de um grupo de pessoas, vai ter machucado sim. E talvez você precise nessa noite entender, ou trazer ao seu coração novamente o entendimento, para quem você está trabalhando. É para Ele, é para o Senhor.
É Ele que nos chama pelo nome. Que faz de nós o primeiro é a gratidão por aqueles que estão trabalhando, que estão fazendo a sua parte. Na parábola, a gente vê uma ingratidão, uma insatisfação, ele recebeu mais do que eu, uma inveja, ele recebeu muito mais, trabalhou uma hora só, uma comparação. Agora, quando nós nos tornamos maduros, nós conseguimos entender e ver em cada pessoa a sua participação, a sua contribuição. E aí nós começamos a nos alegrar com o fazer do outro, por mais que ele não faça de modo perfeito, completo, como deveria ser. Quando nós nos alegramos com aqueles que já estão fazendo algo, isso certamente faz bem para o nosso coração e nos encoraja a continuar. Eu posso olhar para aquilo que o outro está fazendo e apontar apenas os erros, mas eu também posso olhar com mais carinho e ver os acertos. Eu posso ver os resultados e posso encorajá-lo, posso incentivá-lo e posso ajudá-lo a prosseguir. Quando eu fico com inveja do outro, eu me coloco em último lugar. Quando eu me alegro com o próximo, eu me coloco em primeiro lugar. E por último, eu preciso entender verdadeiramente o que é reino de Deus. Nessa semana, na escola de líderes, nós conversamos um pouquinho sobre aquele momento do lava-pés dos discípulos. O Senhor Jesus pegou a bacia, a toalha, ninguém quis lavar os pés daquele grupo de pessoas, e Ele se prontificou. Foi lá, lavou o pé de 1, 2, 3, em toda a sua humildade. E aí no final Jesus diz: vocês entenderam o que eu fiz? Então vão e façam a mesma coisa. Sabe, quando nós pensamos em reino de Deus, uma casa onde Deus habita, onde a presença do Espírito Santo não nos torna medrosos e nem escravos, mas nos capacita, nos dá poder, nos torna ousados, nós vemos um movimento de pessoas, onde todos estão envolvidos, dando a sua participação, e a gente vai percebendo o formar de um grupo de pessoas, e tem plena convicção de que Deus habita naquele lugar. Como o texto de Atos, capítulo 2, versículo 47, nos relata. Essas pessoas viam a presença de Deus e queriam fazer parte daquele grupo de pessoas. Eu sou o primeiro ou sou o último? Não é porque pelo fato de ser o último agora, que amanhã serei o primeiro. Eu preciso ter postura e atitude de primeiro, não para ser o primeiro colocado em primeiro lugar, mas de fato fazer parte. Na verdade, quem se torna o último, deixa de fazer parte. Fazer parte desse trabalho no reino de Deus. E quando o Senhor Jesus passa por esse lugar e diz: eu quero que você venha me ajudar, eu quero que você seja uma ferramenta, um vaso, um canal de bênção para alguém, eu me prontifico. Quando o Senhor Jesus passar e falar assim: ó, você tem sim capacidade, você pode sim, porque meu Espírito habita em você, creia, abra a sua boca e faça o que você sabe fazer, o que você pode fazer, porque você é capacitado. Quando o Senhor Jesus passar, não importa o horário, se Ele vem às 8 da manhã ou 5 da tarde, que haja no nosso coração de fato essa disposição, de não achar que haverá uma mágica e nos colocará em primeiro lugar, mas de ter a compreensão de uma postura do reino. Não me vangloriando se eu já fiz alguma coisa do passado, como os professores da lei da época.
e se fiando nisso, mas estando à disposição agora para aquilo que Deus tem para fazer. Nós vivemos em tempos de urgência. Nós vivemos num mundo caótico. As aparências muitas vezes nos enganam. Há muita dor, há muito sofrimento, há muita angústia. Há pessoas que precisam do seu abraço, que precisam que você interceda, que você ore. Há pessoas que precisam simplesmente, talvez, de um olhar de aprovação. E você pode fazer parte disso. O Senhor está passando por esse lugar. Ele está nos chamando para trabalhar na sua vinha. Por esses dias a minha mãe passou mal, foi para a UTI, foi até desenganada pelos médicos. Mas um pouco antes disso, conversei com ela. E sabendo da situação dela, da infecção que ela tinha, fiz questão de falar para ela que ela era muito especial, que amava ela, que toda a minha família amava ela. E ela, sabendo que ela não tem mais muito tempo, 95 anos de idade, ela falou assim: eu recebi muito mais do que eu mereço. Recebi muito mais do que eu fiz. Deus foi tão bom para mim. E aí ela começou a enumerar o que de fato tinha valor para ela. E ela disse o seguinte: todos os meus filhos, genros e noras, servem a Deus. Todos os meus netos, todos, servem a Deus. Os bisnetos são pequenos ainda. Minha família já tem mais de 50 pessoas. E eu sou muito grata a Deus por tudo isso. Ela podia talvez falar assim: não, eu sou muito grato a Deus porque Deus me deu a oportunidade de falar várias línguas. Porque Deus me deu a oportunidade de ganhar dinheiro. Porque Deus me deu a oportunidade de ter bons amigos. Porque Deus fez... Ela poderia citar uma série de outras coisas. E ela diz: eu sou tão grato por aquilo que Deus fez na minha família. Compreender o reino de Deus não é ser materialista. Compreender o reino de Deus não é buscar justificativas para não trabalhar. Compreender o reino de Deus não é trabalhar um pouquinho só. E a pergunta que eu quero te fazer nessa noite é a seguinte: o que te impede? Talvez você esteja servindo muito a Deus, eu não sei. Mas talvez no íntimo do seu coração você esteja percebendo que algumas coisas estão te impedindo em servir com mais paixão, em servir com mais amor, com mais carinho, em estar mais à disposição. O Espírito Santo sabe e conhece sua vida e pode apontar perfeitamente o que está no seu coração. E a pergunta que você precisa responder nessa noite é a seguinte: o que te impede? O que tem bloqueado você? O que tem levado você a dar ênfase a outras coisas na sua vida? O que te impede? Segunda pergunta: há alguma justificativa para não estar envolvido no reino de Deus? Coloquei justificativa para ser mais polido. É desculpa mesmo. Há alguma desculpa, alguma razão que Deus diz assim: não, eu entendo, você não tem, você não precisa, você não pode. Há algum argumento que Deus compreenda e fale assim: não, você está certo. Ou essa justificativa, essa argumentação sua é vazia, é apenas uma desculpa. Por que não se prontificar a trabalhar no reino?
E a terceira pergunta, eu acho que ela é muito importante, porque quando a gente faz parte do reino de Deus, da igreja, num ajuntamento de pessoas, às vezes as pessoas são injustas conosco. E acontece, pelo meu caminhar, eu tenho percebido, notado muitas e muitas vezes, pessoas que carregam uma amargura, e dizem: eu não vou mais ajudar ninguém, eu não vou mais ajudar ninguém, porque as pessoas são ingratas, porque as pessoas se voltam contra a gente, porque as pessoas não consideram, não valorizam. Gente, no meio do povo de Deus, há muitas pessoas que carregam mágoa assim, porque um dia serviram, e aconteceu alguma coisa, que as fez voltar atrás. Por alguma razão não querem mais. Você carrega alguma frustração? Sabe, eu acho certeza, não é achismo não. Tenho convicção plena, que o Senhor Jesus quer restaurar todo frustrado, todo amargurado. Talvez isso acontece comigo, pode ter acontecido com você, a sua interpretação daquele fato tenha sido errada, pode acontecer, mas talvez não importa. O fato de você falar não para Deus quando Ele chama, tem alguma razão? Tem alguma explicação? Tem alguma justificativa? Há no seu coração algum impedimento que diz: eu não quero? Você consegue ler o que está no seu coração? Você consegue compreender o amargor talvez que há? Tenho plena convicção que aquelas pessoas no final dessa parábola que olharam para a moeda de prata que os primeiros receberam, e uma igual que eles receberam, saíram de lá amargurados, não só com inveja. E isso pode acontecer. Verdade é que Deus nunca foi injusto contigo, absoluto, nunca foi. As pessoas sim, Deus nunca foi injusto contigo. Desejo de Deus é que você seja curado daquilo que de alguma forma é impedimento a atender a voz de Deus e se prontificar a ajudar alguém. Lembrando que nem todos precisam se tornar pastores, nem todos precisam se tornar líderes, mas todos devem ser influenciadores. Disso ninguém escapa. Quero convidar você a fechar os seus olhos e ter o seu momento com Deus agora. Sua conversa com Deus. Talvez em primeiro lugar você precise avaliar o que você tem feito, como você tem procedido, seu potencial, sua capacidade. E nessa avaliação, analisar se de fato você foi totalmente dedicado, ou se você tem outras dificuldades. E a segunda reflexão é exatamente sobre as vozes que você ouve no seu coração, sendo elas de amargura, de frustração, ou talvez até de materialismo. O Senhor Jesus está chamando você, não eu. O Senhor Jesus tem um propósito para a sua vida. O Senhor Jesus tem derramado o Santo Espírito de Deus na sua vida, para que você se tornasse a habitação desse Espírito e se mover sobre a face da terra, manifestando a glória de Deus.
Querido Deus, estamos aqui na Tua presença nessa noite, Te agradecendo pelo Teu falar, Te agradecendo pela Tua presença, pelo Teu abraço, pelo Teu amor, podemos sentir, Pai, obrigado por isso. Pai, nessa noite nós pedimos uma compreensão mais ampla do reino de Deus. E nós entendemos sim que para o Senhor esse reino de Deus não é uma brincadeira, não é um happy hour, não é um play center. Para o Senhor o reino de Deus é um lugar de restauração, de cura, de salvação, de encorajamento, de consolo, de conforto, lugar de abrigo para os desamparados. Pai, nos leve a compreender a profundidade o que é o reino de Deus. Pai, nessa noite o Senhor também nos convida a um envolvimento maior no Teu reino, a uma entrega do nosso coração, a entrega da nossa vida, a entrega completa ao Senhor, sabendo que é o Senhor que chama, convida, e é no Teu reino que nós vamos trabalhar. Deus, eu peço que Teu Santo Espírito venha ministrar os corações aflitos, os corações amedrontados, os corações que têm medo de abrir mão dos próprios interesses. Deus, toque essas vidas, abrace-as, faça sentir Tua presença, dê a plena convicção do Teu cuidado a essas pessoas, para que possam se render completamente, em nome de Jesus. Pai, também oro por aqueles que têm um coração ferido, que foram feridos por pessoas, que foram decepcionados por pessoas, que têm as suas frustrações e têm medo de voltar a dizer sim para o Senhor. Oro para que Teu óleo precioso flua nesses corações, Teu Santo Espírito toque essas vidas, tirando a ferida, limpando a ferida, tratando a ferida, trazendo uma nova paixão, uma nova alegria, uma nova disposição para servir no Teu reino. Obrigado, Deus, pela Tua presença aqui, Pai. Oro pelos complexados também, Deus, eu sei como é o sentimento de complexo, e o Senhor conhece essas vidas também. Eu peço ao Senhor que o Senhor profira uma palavra de vitória sobre essas vidas, que elas ouçam Tua voz, Teu falar, haja um derramar da Tua presença sobre a vida delas, e elas sejam impulsionadas pelo Teu Santo Espírito, para viver a plenitude da Tua graça. Obrigado, Jesus, pela Tua presença aqui. Amém. Se você sente algo bem específico do Espírito Santo de Deus, muito específico, onde você está ouvindo, está percebendo o Espírito Santo de Deus te chamando para um ministério, para uma função, para uma obra específica, para o campo missionário, seja lá qual for a área, mas algo bem específico, não por impulso emocional, mas pela voz do Espírito. Eu quero desafiar você a vir aqui à frente, nós queremos orar por você, para que haja derramado o poder de Deus sobre a sua vida, que você vá exercer esse ministério, não pela sua própria força, mas pela graça de Deus. Amém? Podemos nos colocar em pé, a gente vai cantar essa última música. E se você quer que a gente ore por você, está sentindo de Deus algo, você pode chegar aqui à frente.
em tua presença, aos teus pés é onde eu quero estar, em meio à tua santidade, aqui quero ficar. Não vim atrás de Jesus, não deves nada para mim, mais do que tu podes fazer, só quero a ti. Lamento por viver indiferente. De coração, leva-me ao primeiro amor, abro o meu coração a ti. Lamento por viver só pra mim mesmo, lamento por não ver que és meu sustento. Leva-me ao primeiro amor, abro o meu coração a ti. Não vim atrás de bênçãos, Jesus, não deves nada para mim, mais do que tu podes fazer, só quero a ti, só quero a ti, e nada mais, e nada mais, nada além de ti, só quero a ti, e nada mais, e nada mais, nada além de ti. Espero que você não esteja sozinho aqui na frente. Se alguém está sozinho, você que faz parte das células pode chegar. Você pode se aproximar dessa pessoa. Eu quero incentivar você a compartilhar com a pessoa do seu lado, a pessoa que está te apoiando. O que Deus falou contigo? Como Deus te chamou? O que Deus falou ao seu coração? Compartilhe isso. Compartilhe isso. Quero pedir para que a congregação estenda a sua mão em direção a esses queridos aqui. Pessoas que desejam ser obedientes, que foram tocadas por Deus. Deus falou com elas especificamente. Nós queremos invocar a presença de Deus sobre a vida deles, que haja um derramar do Espírito Santo, uma capacitação, um espírito de ousadia, de intrepidez, sabedoria, entendimento, compreensão, espírito de conselho, um espírito de ensino, de compaixão, de misericórdia. Pai, essa é a Tua presença no nosso meio, Teu Santo Espírito tocando nossas vidas, o Senhor nos chamando pelo nome e nos direcionando para o ministério, para a nossa função no Teu reino, para o nosso trabalho na vinha.
Te agradecemos. Te agradecemos por esses queridos que aqui estão. Pai, nós oramos agora aqui como igreja do Senhor, que essas pessoas recebam mais e mais da Tua presença, que haja o fluir do Espírito Santo de Deus sobre essas vidas, que elas sejam capacitadas pelo Teu poder, capacitadas com dons, que a mente delas seja aberta, que elas tenham entendimento, compreensão daquilo que o Senhor espera delas, que elas se tornem fortes no Senhor, no entendimento, na capacitação, para agir não com a própria força, mas na dependência do Teu Santo Espírito, na força do Teu Santo Espírito. Pai, que haja o fluir da Tua graça sobre essas vidas, e que elas tenham plena convicção nessa noite, que o Espírito que está nelas não é de escravidão, e não é de medo, mas é de poder. Que a boca dessas pessoas seja liberada para anunciar, que a mente seja aberta para visualizar a grandeza do Teu reino, da Tua vontade, da Tua majestade. Que o coração seja aberto para agir à sua volta com misericórdia e compaixão e amor, e que assim o Senhor os use, assim o Senhor as use, para a honra e glória do Teu santo nome. E pedimos que essas vidas sejam seladas pelo Espírito Santo de Deus, sejam seladas pela Tua presença, para continuarem contigo e viverem para aquilo que foram criadas. Obrigado, querido Deus, amoroso Deus, bondoso Deus, pela Tua presença, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Creia, Deus está chamando você. Tem uma expressão muito pesada na palavra de Deus, pesada no bom sentido, que diz o seguinte: quando Deus chama, Ele vai junto. Ele não envia você como solitário no mundo afora. Ele vai estar com você em todo momento. Ele vai estar perto. Ele vai estar lado a lado. Você pode crer, confiar. Você nunca estará sozinho. Amém? Deus abençoe a sua vida. Deus te dê a graça. Deus te dê aquilo que o teu coração precisa. E aos demais, que a presença desse Espírito Santo continue fluindo no nosso coração, em nome de Jesus. Amém.